Vamos começar capítulo 13 do livro Rumo a uma Vida Significativa. Estamos na página 143. Envelhecimento e aposentadoria. Um tema muito interessante. Na verdade, um pouco de, como chama? Bastante pode ter aqui o que ver. Vamos ir vendo e analisando. Regeneração e dignidade. Na verdade, primeiro que nada, dá ao pessoal da terceira idade ou da melhor idade, dignidade e uma regeneração, porque a pessoa tem que saber que não é porque começa a esquecer as coisas, como falávamos antes, que ele já não serve ou alguma coisa assim. E está escrito que a multiplicação dos anos acrescenta sabedoria. Assim diz o capítulo, o Jó, e a alma nunca envelhece, apenas torna-se mais vibrante, mais experiente, mais assertiva e objetiva. Na primavera de 1972, quando o Rebbe estava para completar 70 anos, recebeu muitas cartas de simpatizantes. Algumas delas sugeriam que ele levasse em consideração diminuir seu ritmo tão movimentado. Após tantas décadas frutíferas como líder e ativista, que era tempo de ele descansar, como faz a maioria das pessoas da sua idade. O Rebbe, claro, não tinha tal propósito. No 70º aniversário, após um dia atarefado recebendo luminares tais como Yitzhak Rabin e Herman Wouk, que entregou uma carta pessoal do presidente Nixon, o Rebbe convocou uma reunião especial. Sua preleção foi longa, emocionada e profunda. Fiel a seu estilo, utilizou um assunto particular para enviar mensagem universal. Enfatizou que os mais velhos não devem sucumbir ao critério convencional e parar à busca de uma vida produtiva. Pelo contrário, devem utilizar os anos adicionais de sabedoria e experiência para crescer de força para força, conforme diz o versículo. Por de lado, os mais velhos é não apenas perverso, acrescentou ele, mas também absurdo, porque quanto mais rápido nosso mundo se transforma, mais precisamos da experiência e da sabedoria de nossos amigos e parentes mais velhos. Em 1982, o Rebbe presidiu outra reunião gigantesca em homenagem ao seu aniversário, desta vez o 80º. Falou com paixão até às 3 da manhã e ainda não terminara. Numa surpreendente demonstração de vigor dos mais velhos e da ideia de exemplificar aquilo que se ensina, o Rebbe começou a distribuir livros de estudo especialmente impressos para tal ocasião. Havia vários milhares de homens, mulheres e crianças presentes, e o Rebbe, pacientemente, entregou em mãos um livro a cada um. Quando terminou, a luz do amanhecer entrava pelas janelas. Numa oportunidade, vou acrescentar aqui uma passagem, teve uma história muito interessante. Uma pessoa estava com depressão muito grande, ele tinha se aposentado e na prática, como se aposentou, ele terminou de fazer o que tinha que fazer na vida, enfim. Ele se aposentou já com 70 anos e na prática ele ficou em casa, não tinha o que fazer e de dia a dia ele começou a decair, entrar um tipo de depressão. Até que um belo dia, a esposa, procurando por soluções, conselhos, o que fazer pelo marido, foi orientada para procurar o rabino da região do Beit Chabad, nos Estados Unidos, em Nova York mesmo. E o rabino foi lá verificar as mezuzot, que falou para ela verificar as mezuzot. O rabino falou, foi na sua casa, foi lá retirar as mezuzot, aproveitou, conversou com o homem, pediu o nome para pedir uma bênção para o Rebbe, explicou o que é o Rebbe, enfim. E o rabino começou a visitá-lo mais frequentemente. Um belo dia, o
Rabino falou para ele, por que não aproveitamos e vamos para o Rebbe, aproveitar, pedir uma bênção pessoalmente no domingo, o Rebbe dá $1, dá uma brachá, e pedir uma brachá. O homem passou na fila do Rebbe, e naquela ocasião, o Rebbe, como que soubesse dele, o homem falou que ele ia fazer 80 anos. O Rebbe parabenizou ele já nesse momento ia fazer 80, parabenizou ele e perguntou que projeto ele ia começar a fazer com os 80 anos. O homem olhou para o Rebbe como dizendo, desculpa, mas 80 anos é começar um projeto? Aí o Rebbe perguntou para ele, desculpe, você ouviu falar de um judeu chamado Moshe Rabbeinu? Aí ele olhou para o Rebbe como dizendo, sim, lógico, que pergunta. E você sabia que o Moshe Rabbeinu, com 80 anos, começou um projeto muito grande e renovador, inovador, de tirar o povo judeu e levá-lo para a Terra Santa? Ele começou com 80 anos e o conduziu pelo deserto. Então não tem que se surpreender que com 80 anos dá para começar novos projetos. Passou um tempo e o homem fez como chama? Uma festa de aniversário, 80 anos, e anunciou que ele estava começando um novo projeto, que abriu uma nova empresa, e que com 80 anos ele se inspirou nessas palavras, e isso deu para ele toda uma motivação, todo como chama? Um impulso e um estímulo muito grande, que começou com isso justamente um novo momento na vida. Então, se a gente pensa que chega a uma determinada idade que deve parar, não existe deve parar. Ok? Aposentar-se de quê? Você trabalhou duro por muitos anos. À medida que nossas aptidões físicas se enfraquecem, você não deveria moderar o ritmo de suas atividades? Não é chegada a hora de colher as recompensas da vida? A solução da sociedade, é claro, é a aposentadoria. Mas já refletimos sobre os efeitos da aposentadoria em nossos espíritos. Por que tantos de nossos idosos são infelizes? Por que eles vivenciam tanto vazio em suas vidas? Todos nós, se tivermos sorte, iremos envelhecer. Devemos encarar essa época com entusiasmo ou com pavor? Antes de meditar sobre a parte final de sua vida, você deve se fazer uma pergunta fundamental sobre a própria vida. Por que estou aqui? Sua atitude em relação à aposentadoria e ao envelhecimento dependerá da forma com que você responder a esta pergunta. Você pode acreditar que o objetivo essencial da vida é tirar vantagem de suas possibilidades materiais e viver de forma mais confortável que puder. Sendo assim, você pode pensar que ficará satisfeito em viver a parte final de sua vida com o máximo de conforto com que puder arcar. Você pode encarar a parte final de sua existência como a época de desfrutar as justas recompensas de uma longa vida de trabalho. Mas, então, por que com frequência você sente uma implacável sensação de insatisfação em dedicar seus dias ao lazer? Por que você não foi posto na Terra para viver uma existência puramente material? Você foi criado para purificar este mundo material com verdade e virtude, inserindo divindade em cada momento seu. Esta é sua missão na Terra e ela dura sua vida inteira. Ou seja, na prática não existe um momento no qual eu devo parar. Também estou vivendo. E a cada momento devo fazer isto, mas de uma forma diferente, conforme tenho condições de fazer. Se fôssemos avaliar a vida exclusivamente em termos de ganho material e de produtividade, então veríamos inevitavelmente o debilitamento físico da velhice como uma desvantagem.
Mas, como homem é essencialmente um ser espiritual cuja verdadeira riqueza é avaliada em ganhos intelectuais, emocionais e espirituais, reconhecemos que a alma é a força essencial na vida. E a alma, ao contrário do corpo, nunca envelhece, apenas se desenvolve, evolui às vezes. Isso acrescento eu. Digo às vezes porque depende de nós a evolução dela. Por consequência, à medida que envelhecemos, não devemos diminuir nosso nível de atividade, pois espiritualmente ficamos cada vez mais fortes. Infelizmente, a sociedade nos ensinou a encarar o sucesso em termos materiais, apesar que um milionário, independentemente de sua riqueza espiritual, é de alguma forma superior a um homem pobre verdadeiramente sábio. Precisamos reeducar nossa maneira de pensar para definir o sucesso nos termos mais sublimes de habilidade e competência, de sabedoria e experiência. Porque o homem foi criado para espiritualizar o mundo material. A única forma de alcançar a verdadeira felicidade é por intermédio do crescimento das realizações espirituais. E isto significa dar aos outros, amar e partilhar, achar um sentido mais profundo em tudo que você fizer e reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Reconhecer a proeminência de sua alma intemporal, esta é a chave para a compreensão do processo de envelhecimento, a chave com a qual abrimos a porta da oportunidade em nossos anos crepusculares. A produtividade humana é uma consequência direta da sua criatividade. E a criatividade humana é uma consequência direta das energias espirituais da alma. Todas as pessoas foram criadas para a labuta, dizem nossos sábios. E, na verdade, esse é o sentido que a gente criou o mundo. Nós já estudamos e falamos sobre isto. Entretanto, esta labuta toma formas diferentes em nossos ciclos de vida. Em cada momento fazemos conforme as condições do momento. Mas não significa que tem um momento que devemos parar, interromper. À medida que envelhecemos e nossa energia física decresce, sua labuta e sua produtividade precisa se manifestar por intermédio de realizações espirituais. Portanto, se um ser humano chega a uma certa idade, seja 55, 65 ou 75, e anuncia subitamente: vou me aposentar, uma pergunta precisa ser respondida. Aposentar-se de quê? Da ambição, da criatividade, da sua alma? Tal atitude significa que você está simplesmente se preparando para morrer. O que é inaceitável para uma pessoa que vem ao mundo com uma missão de produzir. Não nos aposentamos da vida e não temos que ficar esperando pela morte. Ou seja, até agora acabou, terminou, vamos dizer, a etapa produtiva e agora só resta esperar o anjo da morte chegar? A justificação para a aposentadoria é falsa. Ela pressupõe que nossa finalidade na vida é acumular a quantidade suficiente de riqueza que nos possibilite encerrar nossa produtividade em uma determinada idade e nos deleitarmos com nosso sucesso material em nosso tempo livre. Isto não quer dizer que não devamos usufruir os frutos de nosso trabalho, apenas que não devemos jamais nos esquecer da razão fundamental pela qual este trabalho foi feito. Tampouco devemos devotar toda a nossa existência a ganhar a vida, mas não devemos abandonar de modo algum o mundo do trabalho e da produtividade em troca de um mundo de inatividade, um mundo que não nos desafia, um mundo que nos isola de nossa busca espiritual. Na verdade, pensando que devemos trabalhar, temos uma época que trabalhamos, ganhamos dinheiro, ótimo. E agora? Bom, agora já que não posso trabalhar mais, o que me resta para fazer? Certo? Aproveitar o dinheiro que tenho para poder esperar a morte com o maior conforto possível, talvez. Deus nos livre. Qual a origem de nossa postura em relação ao envelhecimento? Na verdade, temos
um preconceito muito grande nesse sentido. Cada fase da vida, é claro, possui um conjunto singular de características e necessidades. É por isto que devemos tomar um grande cuidado com a educação de uma criança, pois sua mente é muito influenciável. É por isto que devemos canalizar de forma adequada o espírito impetuoso dos jovens, pois ele é muito forte. É por isto que desenvolvemos carreiras e criamos famílias em nossa meia-idade, pois já então adquirimos a mistura necessária de maturidade e habilidade. Contudo, a nossa sociedade nos bombardeia com conceitos, entre aspas, errados. O velho é decrépito, para não dizer outra coisa, já é velho, já é gasto, já ultrapassado, é gagá. E, na verdade, a nossa vida é muito mais intensa, muito mais profunda. Nossa vida deve ser, por assim dizer, temperada com uma muito boa dose de espiritualidade. E o mundo que vivemos, e não somente as escolas, porque não é função da escola, isso é educação, o mundo que vivemos nos ensina outros valores. É bang-bang, o bem triunfa em frente do mal por tabelinha, e nós sabemos e vivemos uma realidade que não é assim. Hoje em dia, simplesmente, os cientistas estão sendo julgados por uma cambada de corruptos, e nós vemos isso, etc, etc, etc. Não vou entrar no mérito da questão. Assim também, o crepúsculo de nossas vidas tem suas forças intrínsecas. Às vezes, é claro, a sociedade moderna nos faz esquecer isto. Reflita sobre como estamos constantemente celebrando a imagem da juventude, como ela veio a simbolizar tudo o que é vigoroso e desejável. Isto tem um efeito, obviamente, desmoralizante sobre os idosos e, por extensão, sobre a sociedade em geral. Se valorizarmos a vitalidade física da juventude, mais do que a inteligência e a sabedoria, mais do que a vitalidade espiritual de uma alma experiente, o que isto nos revela sobre todos os nossos padrões? Portanto, existem duas visões imensamente divergentes sobre o envelhecimento. Isto é, você é velho e esgotado, portanto inútil, versus você é sábio e experiente, portanto indispensável. O meu Zeide, que esteja no bom lugar, quando eu chamava ele carinhosamente de velho, viejo, eu chamava assim, ele sempre me respondia, viejos são os trapos, ou seja, velhos são os panos. Um ser humano nunca é velho. Velhos são trapos, são panos. Isso para refletir sabedoria do Zeide. Portanto, existem duas visões imensamente divergentes, como falamos aqui. Ou você está, na verdade, inútil, conforme a sociedade, o velho acabou, ou você, ao contrário, é indispensável. Isso daqui é maravilhoso. A Bíblia nos assegura que a velhice é uma virtude e uma bênção. Somos incitados a respeitar todos os idosos, independentemente de sua escolaridade e sua devoção. Me preservatakov, diz a Torá. Perante a velhice te levantarás. A velhice tem uma experiência que implica uma sabedoria que se adquiriu na famosa escola da vida. Porque cada ano de vida acrescenta sabedoria e experiência, que o mais qualificado dos jovens, sem dúvidas, ainda não pode possuir. O meu sogro, que Deus o tenha num bom lugar, ele costumava falar em francês, não sei como que era a frase, não lembro, porque não sei francês, mas a tradução, se a velhice pudesse e a juventude soubesse. Ou seja, talvez na velhice você não tenha as condições, mas na juventude você não tem a sabedoria. Mas em muitas sociedades de hoje, a idade tornou-se uma desvantagem. Um cara vai contratar um jovem por 3.000 e não um idoso por 5.000. Quando, na verdade, o idoso pode ser que aporta
uma sabedoria e experiência maiores e melhores. Juventude, entretanto, é considerada a credencial mais importante de todos os campos. Do mundo dos negócios ao governo, onde uma geração mais jovem insiste em aprender com seus próprios erros, em vez de aproveitarem-se da experiência dos mais velhos. Aos 50 anos, considera-se que uma pessoa já deu o que tinha para dar. E esta já começa a suportar insinuações de que seu cargo talvez fosse melhor exercido por uma pessoa 25 anos mais jovem. De fato, a sociedade impõe a ideia de que a velhice de uma pessoa deve se caracterizar por inatividade e decadência. Os idosos são estimulados a irem morar em lugarejos habitados por aposentados e em clínicas de repouso. Depois de décadas de realizações, eles são instruídos a se tornarem pouco úteis. Seu conhecimento e seu talento são repentinamente considerados imprestáveis. Superficialmente, esta postura moderna pode parecer pelo menos parcialmente justificada. Não é verdade que uma pessoa se debilita fisicamente à medida que o tempo avança? Não é uma verdade inevitável que o corpo de uma pessoa de 70 anos não está no mesmo estado de uma pessoa de 30 anos? Mas uma pessoa merece ser avaliada por suas capacidades físicas, principalmente no mundo de hoje em dia que falamos de inclusão social, etc. Inclusive, cabe salientar, recebi um vídeo muito bonito ontem da formatura militar de uma divisão em Israel composta por excepcionais. 500 soldados excepcionais se graduaram assim, como por dizer, como soldados. Um vídeo muito bonito, vale a pena assistir, está em inglês, se alguém quiser, posso encaminhar depois. Esta pergunta ultrapassa o tema de como nós tratamos os idosos. Nossa postura em relação a eles reflete nosso próprio conceito de valor e, por que não, às vezes, preconceito. Se a energia física de uma pessoa diminuiu, ao passo que sua sabedoria e sua perspicácia cresceram, consideramos isto um progresso ou uma decadência? Somente uma sociedade decadente como a nossa pode considerar isto uma decadência. Certamente, se as prioridades de uma pessoa na vida são materiais, então o enfraquecimento físico do corpo, que é uma questão material plena puramente, significa também uma deterioração do espírito, um declínio em direção ao tédio, à futilidade e ao desespero. Mas quando encaramos o corpo como um auxiliar da alma, a verdade é exatamente o contrário. O crescimento espiritual da velhice fortalece o corpo. E os anos da velhice nos permitem decididamente reorientar nossas prioridades, o que é difícil fazer durante a meia-idade, quando a busca de ganhos materiais está em seu auge. A ideia da aposentadoria está enraizada na noção da sociedade, de que a vida se compõe de épocas produtivas e não produtivas. Os primeiros 20 ou 30 anos de vida são encarados como uma época em que a pessoa está se preparando para uma vida produtiva. Simplesmente está, hoje em dia é normal, a criança entra na escola no mínimo maternal e sabe que até pós-graduação não para. Ele ainda não sabe o que vai estudar, qual que vai ser essa especialização, e ele faz até pós-graduação. E aí depois vai decidir o que ele vai fazer da vida. Mas por via de regras, aparentemente é isso. Os próximos 30 ou 40 anos, depois dessa formação acadêmica, são quando as energias criativas se efetivam. Ele começa a dar um retorno do que investiram nele os mais velhos, agora passivos. E, por sua vez, começa a investir na geração mais jovem ainda passiva. Por fim, quando ele ingressa na velhice, deixa para trás sua época de realizações concretas. Se um ímpeto criativo ainda pulsa, ele é aconselhado a encontrar algum hobby inofensivo para preencher seu tempo. De fato, o tempo se tornou algo a ser preenchido e não aproveitado. De certo modo, ele voltou ao ponto de partida da infância.
Uma vez mais, ele é um beneficiário passivo em um mundo criado pela iniciativa de outros. A época de usufruir passivamente os frutos do trabalho de fato tem seu tempo e seu lugar no mundo por vir. O próprio fato de que Deus concedeu a uma pessoa um único dia a mais de vida corpórea significa que ele ainda não concluiu sua missão na Terra, que ainda há muito o que realizar neste mundo. E ele tem parte nessa missão. Um adulto que trabalhe duro para lembrar nostalgicamente de sua infância, como uma época livre de responsabilidades e de labuta. Entretanto, à medida que crescemos, desdenhamos essa tal liberdade, desejando fazer alguma coisa efetiva e criativa. De maneira similar, a promessa de uma aposentadoria feliz é um mito cruel, pois só conhecemos a verdadeira felicidade quando estamos contribuindo criativamente para o nosso mundo. Por consequência, o estado de enfraquecimento físico da velhice não é uma condenação à inatividade, mas um desafio para encontrar novos e superiores meios de realização. Um ancião que mal podia caminhar pediu a um grupo de jovens para ajudá-lo a carregar seus pacotes. Em vez disso, puseram-se a zombar dele. Velhos como você têm de ficar em casa, disse um deles. É um inútil e não passa de um fardo para todos nós. Os jovens eram músicos e poucos dias depois foram todos à floresta para achar um local tranquilo para tocar. Conforme caminhavam, ouviram, vinda de uma clareira distante, uma voz magnífica e bela entoando uma melodia encantadora. À distância viram, por fim, o cantor, sentado sozinho numa pedra, cantando como se estivesse no paraíso. E à medida que chegaram mais perto, viram que era ninguém menos que o ancião. Por que devem fazer os idosos em prol deles mesmos? O que devem fazer? Boa pergunta. Devemos sempre nos lembrar que, espiritualmente, estamos todos unidos. A alma de uma pessoa de 7 anos partilha do mesmo espaço espiritual que a de uma de 27. Portanto, assim como a pessoa de 7 deve aprender a respeitar os mais velhos, e assim como uma pessoa de 27 deve aprender que suas decisões afetam muito os idosos, os próprios idosos devem reconhecer o seu papel. Este papel não é passivo, de fato. A velhice está repleta de oportunidades que podem nos ter passado totalmente despercebidas até toparmos com elas. É o que nós fazemos desse momento. Só porque paramos de trabalhar todo dia, ou, eventualmente, diminuímos o ritmo e a intensidade do trabalho, não significa que paramos de utilizar nosso corpo e nossa alma para cumprir nossa missão divina. A mesma energia que antes você gastava se preocupando com a competição ou planejando seu negócio, pode agora ser dedicada a projetos para os quais você nunca teve tempo. Projetos que irradiam uma luz de bondade sobre aqueles à sua volta. Lembre-se que a experiência de um homem ou de uma mulher mais velhos, seja nos negócios, em questões comunitárias ou em casa, é inestimável. Mesmo antes que a sociedade comece a apreciar o valor da idade, os idosos devem tomar seu destino nas próprias mãos. Ou seja, eles têm que estar conscientes disto, que não são um estorvo, que não são decrépitos, etc. Os idosos precisam aprender a exercer suas convicções pessoais tão intensamente quanto a sociedade moderna exerce sua própria e considerável força. Por isso, não se sinta derrotado pela idade e suas consequências físicas. Não preste atenção aos que dizem que você é menos útil porque é menos forte fisicamente do que era antes. Não escute os que afirmam que não se espera mais nada de você do que caminhadas ociosas e partidas de golfe, do que passar seus dias e anos sem fazer nada, no mínimo produtivo.
Nossos anos crepusculares são exatamente o que o nome sugere, o belo clímax de um dia bem vivido. Na infância, espreitamos um futuro incerto, ansiosos para aprender, mas inexperientes e dependentes dos outros. Nos anos crepusculares, relembramos o que aprendemos, confiantes e ansiosos para partilhar a sabedoria com outras pessoas. Assim como você pode precisar da ajuda de uma pessoa mais jovem em sua vida física, essa pessoa pode precisar que você a ajude em sua vida espiritual. Contudo, a aposentadoria, compulsória ou não, é um fato da vida moderna. Ano após ano, ela condena valiosos recursos humanos, de fato, nossos mais velhos recursos humanos, a um estado de estagnação. O que fazer diante de uma tal tragédia humana e social? Devemos embarcar numa campanha para mudar esta prática e o sistema de valores por trás dela, ou devemos buscar o lado favorável da aposentadoria? De fato, devemos fazer ambas as coisas. Devemos modificar a postura dos líderes da sociedade, mas também devemos modificar a percepção dos idosos deles mesmos. Precisamos dizer a eles, não apenas você não é inútil, mas mais do que nunca, é um triunfo para a sociedade. Isso não somente que não é inútil, senão um triunfo para a sociedade. Por quê? Ao mesmo tempo, devemos explorar as oportunidades da aposentadoria. Para aqueles homens e mulheres que procuram preencher seu tempo de forma construtiva, vamos estabelecer centros de estudo em cada comunidade e vamos organizar aulas e oficinas em cada casa de repouso, lugarejo frequentado por aposentados. A educação, assim como a produtividade, é um empenho para a vida inteira. Uma tal busca de oração e estudo irá iluminar a autoestima e o potencial dos idosos, convertendo-os de párias em luminárias para suas famílias e comunidades. De fato, se utilizada apropriadamente, a aposentadoria pode se tornar um dos períodos mais produtivos de uma longa vida. É verdade? E vão ser a inspiração dos outros. Aproveitar um pequeno parênteses, o famoso estudo do Zeide Marcos com seus netos todo domingo à noite. Como os idosos podem acessar a chama de suas almas jovens? Devemos lembrar que não importa o quão fracos nossos corpos possam se tornar, a alma se mantém forte, ansiando constantemente por nutrição. Você deve nutrir sua alma, reservando todos os dias um tempo específico para o estudo e para a oração, para alimentar sua mente e seu espírito, sua mente e seu coração, perdão. Você deve também reservar um tempo para partilhar suas experiências com jovens e estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Se você for sincero em seu esforço para se comunicar, um jovem irá reconhecer a validade do que você tem a dizer e fazer um esforço genuíno para lhe corresponder. Passe tempo com seus netos e partilhe sua vida com eles. Eduque-os carinhosamente nas prioridades da vida que só você pode transmitir. Simplesmente ame-os e desfrute-os e permita que eles o amem e o desfrutem. Encare estas atividades não meramente como um modo de preencher tempo livre, mas como um meio de alimentar sua alma, de rejuvenescer seu espírito. Cada vez mais, a medicina nos ensina que nossa saúde física depende de nossa saúde espiritual. Portanto, não sucumba à voz de seu corpo ou às vozes desencorajadoras daqueles à sua volta. Lembre-se que a idade significa dignidade, sabedoria. A força física pode ser efêmera, mas boas ações são eternas. E cada boa ação acaba por afetar o mundo inteiro. É tempo de lançarmos um novo olhar sobre os idosos, de lançarmos um novo olhar sobre a aposentadoria, de lançarmos um novo olhar sobre a própria essência da vida.
de todas as pessoas, provavelmente são os idosos que mais precisam e que podem nos ensinar melhor levar uma vida significativa. No verão de 1980, quando o Rebbe tinha 78 anos, pediu que se criassem centros de estudo para os idosos. Fundaram-se a partir de então, em todos os cantos do globo, centenas de tais centros, chamados por sugestão do Rebbe Tiferet Keinim, glória dos idosos. Ali, os idosos se deleitam com a sabedoria dos outros e, todos os dias, enfrentam novos desafios intelectuais. Isso daqui, na verdade, foi uma das campanhas mais bonitas, e você tem que ver os idosos. Eu vi em Israel, nos Estados Unidos, esses idosos literalmente tendo que todo dia frequentar a aula, dando um motivo, uma motivação, um estímulo, etc., em suas vidas e tornando-as muito mais interessantes, uma vez que existe esse envolvimento, esse estímulo para manter a cabeça constantemente em ação e atividade.